Provérbios capítulo 29. O homem segundo a sabedoria. Na reta final do livro, o capítulo 29 de Provérbios de Salomão começa a enfatizar o homem. O que ele é, o que ele pode ser, suas atitudes e seus resultados. O homem pode ser como um animal de dura serviço, ser amigo do conhecimento, ou um pecador iníquo. Pode ser mau, avarento e fingido. Pode ser um lisonjeiro, pode ser precipitado nas palavras, pode ser um escarnecedor ou um sanguinário. Ser um soberbo que é temido, rebelde, insubordinado ou generoso e temente a Deus, esperando sempre em sua justiça. O homem ou a mulher assume então a responsabilidade pelo que é, o que se torna e os resultados que colhe. A sabedoria define o homem como justo ou como ímpio. E a nossa ênfase aqui em Provérbios capítulo 29 será no que os homens necessitam, ou no que os homens necessitarão. Então, vou pedir ao meu amado irmão João que possa ler Provérbios 29, versículo 1. O homem, segundo a sabedoria, necessita ser repreendido. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Muito bem. Então, o homem, segundo a sabedoria, necessita ser repreendido. Mesmo em nossa fase adulta, vamos necessitar ser corrigidos. Mesmo um velho, às vezes, vai necessitar ser corrigido. Então nunca paramos de aprender, nunca paramos de ser corrigidos, porque nunca paramos de falhar num ponto ou outro. É amargo saber que mesmo em nossa fase adulta, vamos necessitar ser corrigidos, mas é a verdade. Endurecer a cerviz significa não ceder ao ensino, ficar arrogante e teimoso, não aceitar ser chamado à atenção. Como ele não quis tomar o remédio, diz aí o final do versículo 1: sofrerá subitamente o dano e o castigo. Eu tenho um filho doente essa semana lá em casa, e ele está muito doente, e ele tem que tomar os remédios, mas se ele não tomar, qual é o estágio que ele vai chegar? No estágio irremediável, no estágio que ele mesmo vai sofrer o dano e o castigo e que não há mais reversão. Então, qual que é a aplicação? É duro, mas nós precisamos lidar de maneira positiva com a crítica e com os nossos criticadores. Eu não sei se existe essa palavra, você pode usar crítico se quiser, com os nossos críticos. Então tenha como alvo, depois que você foi criticado, ganhar um elogio daquele que um dia te criticou. Amém? Então, segundo a sabedoria, todo homem precisa aceitar críticas, infelizmente, mas é necessário. Versículos 2 a 4. O homem, segundo a sabedoria, precisa transmitir alegria a outros com a sua vida e atitudes. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro das prostitutas desperdiça a sua riqueza. Versículo 4.
O rei, pela justiça, estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. 4. Muito bem. Então, o homem, segundo a sabedoria, precisa transmitir alegria a outros com sua vida e atitudes. Há homens que transmitem medo, tristeza e gemido. Mas o verdadeiro homem alegra a seu pai. E quando este homem de verdade chega numa alta posição, ele também alegra todo o povo. O homem que causa alegria a seus familiares e ao povo não é amigo dos impostos e nem de prostituições. Ele não é nem um ganancioso e nem um desperdiçador. Amém? A aplicação é que nós vamos continuar dando muita alegria a nossos familiares. Vamos continuar dando muita alegria a todos que nos conhecem. E vamos evitar amizades erradas que tirem a alegria que nós podemos transmitir com prazer. Amém? Versículos 5 a 14. O homem, segundo a sabedoria, necessita distinguir-se dos perversos. Versículos 5 a 14. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para o conhecer. Os escarnecedores abraçam as cidades, mas os sábios desviam a ira. O sábio que pleiteia com o insensato, quer este se agaste, quer se ria, não terá descanso. Versículo 10. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o opressor se encontram. O Senhor alumia os olhos de ambos. Versículo 14. Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. Amém. Então o homem, segundo a sabedoria, necessita distinguir-se dos perversos. Um verdadeiro homem não usa palavras fingidas ou elogios falsos e nem tramas ocultas contra ninguém. Amém? O homem maligno, porém, trama contra si mesmo ao escolher transgredir a lei de Deus. Mas o verdadeiro homem do qual estamos falando, o homem segundo a sabedoria, pode cantar alegremente, porque ele é uma pessoa livre. O perverso se prende, enquanto o outro se livra. O homem segundo a sabedoria deve procurar saber quem são os necessitados entre os que conhecem. Assim, rapidamente, ele se distingue dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio é a pessoa que quanto menos souber se os outros estão precisando, melhor para ele, né? Ele não tem que lutar com a sua consciência, ele segue em frente. Mas o homem, segundo a sabedoria, procura saber quem são os necessitados para ajudar, e logo assim ele se distingue do ímpio. Os versículos 8 a 11 enfatizam o grande problema da ira, da raiva e da indignação. Os verdadeiros homens sabem não ser atingidos pela ira dos outros e não acendem fogueiras que destruam com contendas. Agora, essa passagem também fala sobre o risco. Qual o risco? O risco de discutir com um insensato. E o risco de discutir com um insensato é ter que aguentar a indignação ou a ironia e o deboche desse insensato por longo tempo, né? Então é preciso conhecer um insensato que entra em discussão conosco.
para não sermos presas de homens sanguinários, capazes de nos odiar para sempre ou de tirar a nossa vida simplesmente por causa de uma única repreensão. O homem de verdade, segundo a sabedoria, é capaz de dominar a sua indignação e se distinguir dos insensatos. Amém? E os homens que governam? Os homens que governam também precisam se distinguirem dos ímpios. Eles precisam preferir os pobres aos mentirosos, para não se cercar de traidores. Deus é quem permite ao pobre e a quem quer que seja o seu opressor o mesmo fôlego de vida, a mesma iluminação dos olhos para ver a vida. E sabendo disso, o rei deve julgar o pobre como igual ele julgaria ao rico, mostrando total equidade, total retidão. Deste modo, o verdadeiro homem, quando governa, se diferencia dos perversos. Amém? E qual é a aplicação então? Que Deus distingue para si o piedoso. Deus distingue para si o verdadeiro homem. Deus distingue para si também o verdadeiro homem que entende e sabe de qual lado ele está. Esse é o verdadeiro homem que Deus idealizou e está com ele. Amém? Versículos 15 a 21. O homem, segundo a sabedoria, necessita ser educado. Hoje, o seu Agenor e os outros irmãos estavam discutindo exatamente essa necessidade do homem ser educado. E quando ele não é educado, a sociedade toda vai sofrer a tragédia. Então, versículos 15 a 21, João, o homem, segundo a sabedoria, necessita ser educado. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Corrige a teu filho, e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Versículo 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não a entenderá. Versículo 20. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Versículo 21. Aquele que cria delicadamente o seu servo, desde a meninice, no fim de tê-lo-á por herdeiro. Muito bem. Então, olha só aí. O homem, segundo a sabedoria, necessita ser educado. Educado. Vou usar essa palavra aqui agora. Né? Então, note bem que ele diz: a vara e a disciplina dão sabedoria. Então, a vara e a disciplina quer dizer o castigo, e dizer o motivo do castigo ter sido proporcional ao que ele fez, ajudam toda e qualquer criança. Amém? Amém. Bater só não adianta. A criança tem que saber por que ela está sendo castigada naquela proporção e se realmente faz sentido. Então, a vara e a disciplina, o castigo, e dizer o motivo do castigo ter sido proporcional, de acordo, ajudam qualquer criança. Agora fala aí, mas a criança entregue a sua própria vontade, venha envergonhar a sua mãe. Então, uma criança não terá como dirigir-se a si mesma, até seu discernimento aumentar com a idade. Mães e pais passam muita vergonha com filhos desobedientes. E de vez em quando, eu e a Adriana passamos vergonha, né?
com algumas coisas que nossos filhos fazem e nós sempre nos sentimos culpados, né? Porque é o nosso dever educar, né? Bem, então, agora você já sabe por que a sociedade está apodrecendo. Porque existem milhares e milhares de crianças que estão sendo entregues a si mesmas. E sem o discernimento que a idade produz, não podem dirigir suas próprias vidas e está virando um caos. Então, agora por que se multiplicam os perversos e as transgressões em nosso país? Obviamente, as crianças estão sendo deixadas o quê? À sua própria mercê, à sua própria vontade. Quando o filho é um verdadeiro homem e aceita a correção, o pai não ficará tendo trabalho duro com ele na fase adulta. Não é isso? Quando a criança, o rapaz, o jovem, não aceita a correção dos pais, na fase adulta, o que acontece? Os pais continuam, o quê? Continuam tendo trabalho, né, duro com aquela pessoa. E sofrimento, né? Então nós temos que entender que delícia é ter um filho sábio, amém? Amém. Que depois de certo tempo, ele não te dá trabalho nenhum mais. Apenas o quê? Apenas alegria. Mas é duro para o pai, uma mãe, ficar velho e ainda com um filho de 30, 40, 50 anos ter dores de cabeça. Que tristeza, que aflição. O versículo 18 ainda está incentivando a educação, talvez num sentido mais amplo. A educação de quem? A educação do próprio povo, né? Profecia é o que na verdade? Profecia é igual ao ensino da palavra de Deus que devia ser dado a todo o povo constantemente. Então por isso o provérbio está dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo o ensinamento da palavra de Deus, as pessoas vão desviar pelos caminhos errados. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Então o ensino da palavra de Deus constantemente devia ser dado ao povo para que a sociedade fosse bem. Mas a responsabilidade de obedecer e seus benefícios é individual. Amém? Então, a profecia aí no contexto é a lei de Deus que devia ser ensinada ao povo. Mas mesmo que ela não está sendo ensinada ao povo, cada indivíduo tem que observá-la e colher os seus frutos. Amém? Então, aí os servos também participavam da educação no lar, no versículo 19, né? Mas o provérbio indica que algum tipo de constrangimento ou incentivo deveria ser usado, além do que? Além das palavras, né? Pois a tendência natural, qual é a tendência natural de todos nós? É não fazer o que se diz, né? Ainda que se entenda as razões, qual é a nossa tendência natural? Não fazer o que se diz. Eu falo para meus filhos que já foram no dentista várias vezes: filhos, escove os dentes. E eles entendem ou não? Eles entendem. Mas mesmo entendendo, não obedecem. Então eu tenho que ter outras maneiras de constranger, ou coagir, ou incentivar, além de quê? Além de palavras, né? Então está vendo aqui, o contexto é sobre os servos, sobre os escravos, que os servos também participavam da educação no lar. Mas o provérbio indica que algum tipo de constrangimento ou incentivo deve ser usado além de palavras, porque a tendência natural qual é? É não obedecer, é não fazer o que se diz, mesmo que se entenda a ordem, né? Quantas empresas têm problema com o funcionário que já sabe o que deve fazer e não faz, não é? E todo dia o patrão tem que dizer quase as mesmas coisas, né? Então, portanto, a Bíblia está reconhecendo que o processo
processo de aprendizagem é complexo. No caso de empregados aqui, é preciso outras motivações ou necessidades para uma mudança de disposição de comportamento naquela pessoa. E no versículo 20, mesmo querendo ensinar um escravo, o verdadeiro homem, segundo a sabedoria, não se precipitará em palavras estúpidas e insensatas, amém? Porque aqui está no contexto do ensino, da educação, da aprendizagem. Então, às vezes, querendo ensinar, o que nós fazemos? Né? Desensina. Nós xingamos, nós falamos coisas desnecessárias, coisas que não era para falar, coisas até que era para falar, mas não era o momento. E aqui o homem, segundo a sabedoria, ele não se precipitará em palavras estúpidas e insensatas, mesmo quando está ensinando um escravo. Né? Criar e educar os próprios filhos é uma tarefa importante e necessária, mas difícil. E eu ainda afirmo, sem garantia de êxito. Sem garantia de êxito, porque no final o indivíduo responde por si mesmo, na fase adulta. Certo? E se um homem podia errar com um escravo nascido em sua casa, mimando ele, depois o escravo vai querer ser dele, vai querer ser tratado como filho, que dirá com os próprios filhos, o homem não pode cometer erros. Né? Então é isso aí. O homem, segundo a sabedoria, precisa ser educado de uma forma ou de outra e da melhor forma possível, de preferência. Então, qual que é a aplicação que nós podemos fazer? No reino animal, todas as espécies de animais que dependem mais dos seus genitores para só depois de algum tempo, algum período viverem sós na natureza, eles têm inteligência e memória mais evoluída. Sabia? Então aquele animal que ele nasce e ele fica uma semana, um mês, um ano com os seus genitores ali, ele é um animal mais inteligente, tem uma memória melhor, né? E ele serve mais ao homem. Né? Está vendo a importância do quê? Da educação, até no reino animal. Então, mais do que qualquer outro neste reino da natureza, o homem, segundo a sabedoria, precisa de educação. É o que nós estamos discutindo aqui, falando sobre a questão da maioridade penal e todos esses debates que é muito mais complexo do que a mídia às vezes nos passa, né? Muito bem. Então, versículos 22 a 27, todo verdadeiro homem, segundo a sabedoria, precisa confiar na justiça que vem de Deus. Provérbios 29, 22 a 27. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que é sócio do ladrão odeia a sua própria alma, sendo ajuramentado na denúncia. Nada denuncia. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas é do Senhor que o homem recebe a justiça. Versículo 27. O ímpio é abominação para os justos, e o que é reto no seu caminho é abominação para o ímpio. Muito bem. Então todo verdadeiro homem, segundo a sabedoria, precisa confiar na justiça que vem de Deus. O justo homem e o homem iníquo são abominações um para o outro. Lembra porque na política está cheio de pessoas que não fazem bem o trabalho? Sim, é porque o homem justo abomina
só de estar perto de gente mentirosa, canalha, cafajeste, né? Pessoa que mente descaradamente pro povo, que rouba e fala que tá tudo bem e tudo. Né? Por quê? Porque o homem justo, o justo homem e o homem ímpio são abominações um para o outro. O verdadeiro homem não anda com os que contendem e transgridem. O homem verdadeiro não é cúmplice de ladrões e nunca corre o risco de denunciar a si mesmo. Né? O que é um delator? Ele está falando dos outros, mas no final ele está sempre, constantemente se denunciando. Mas o homem verdadeiro não é cúmplice de ladrões e nunca corre o risco de denunciar a si mesmo. Ele não é abatido pelo próprio orgulho e não confia só no favor de pessoas influentes. Para o verdadeiro homem, segundo a sabedoria, para este homem, o mais influente de todos é o Senhor. Amém? É o Senhor. O homem, segundo a sabedoria, busca ser justo em tudo que faz. E por isso não se associa com os maus, procurando vantagens para si nesses maus, nem teme ao homem ao ponto de tentar se proteger, armando ciladas contra o inimigo. O verdadeiro homem, segundo a sabedoria, crê na justiça do Senhor. Na justiça do Senhor. A sua maior segurança é a segurança espiritual. É a segurança de ter a sua consciência limpa diante de quem realmente importa, que é Deus. E a aplicação, para a gente concluir, a aplicação é: quem confia na justiça de Deus não tem planos B para se safar de nada. Quem confia na justiça de Deus não arma um plano B de acordo com os parâmetros mundanos para escapar de alguma situação. A segurança do verdadeiro homem